Bom, então, segunda aula aí do nosso curso, né? Então, assim, aqui, pessoal, a gente pegou um dos cardápios que foram mandados para nós aqui, acho que a dona do cardápio já vai identificar. Eu acredito que a maioria já fez, né? O cardápio, mas assim, a nossa ideia, gente, de cardápio era justamente propor para vocês assim, um brainstorming mesmo, livre das opções que, né, poderiam ser apresentadas. Então, ela colocou aqui, ó, na parte de carne bovina, ela colocou um estrogonofe de carne com arroz de couve-flor, o hambúrguer com bacon crocante, salada de rúcula e tomate cereja, carne moída com azeitonas e arroz de couve-flor. Ótimas opções. Na questão dos ovos, panqueca com carne moída, com massa de farinha de amêndoas, farofa de ovos com bacon e linguiça artesanal, purezinho de couve-flor. E o quindim, que eu sei que ela fez, que deve ter ficado uma delícia, eu nunca fiz o quindim. Abobrinha, o soufflé, que é bem gostoso, ela sugeriu com alho poró. O muffin, também é uma opção bem legal para venda, tá? O espaguete de abobrinha com tomate confit, eu acho que isso é muito importante, porque, por exemplo, você utilizar né, um grau a mais de uma mini gourmetização, assim, ela dá um aroma, fica gostoso. Lasanha de abobrinha e abobrinha refogada com almôndega, ótimo. Brócolis, torta de brócolis, brócolis gratinado, espaguete de pupunha com brócolis cremoso, gratinado no forno, risoto de brócolis com amêndoa laminada, fantástico. Do tomate, carne seca com abóbora e tomate confit, tomate recheado com cream cheese e provolone, que é uma receita que eu adoro, torta de espinafre com tomate, a pizza, né, que fantástico aí, que ela sugeriu, a pizza com massa de frango, que é a pizza proteica, então tomate cereja, e no vegetal a sua escolha, ela colocou canelone de pupunha, fritada com espinafre e pizza com massa de couve-flor. Olha que interessante, gente, que ela colocou várias... Deixa eu ver se tem mais alguém esperando aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ela colocou vários... não, tá certo. Ela colocou várias opções, né? Então, você vê que mesmo da pizza... uma coisa interessante é você abranger outros públicos também. Então, se você usa, por exemplo, uma pizza proteica, que é a pizza com massa de frango, você abrange um público que tem mais essa questão aí da dieta carnívora também é uma opção, né? Então, uma coisinha aí para a gente ir dando uma pensada, tá? Peraí, deixa eu passar o próximo. Então, assim, depois, se alguém quiser da gente uma análise do seu cardápio, a gente vai dando aqui a ideia da gente fazer esse brainstorming com vocês, é mostrar que, assim, low carb, gente, tem zilhões de opções. Na verdade, assim, o que mais tem é a opção, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, você consegue montar um menu completo e de uma forma extremamente... assim, com um custo muito baixo, né? Assim, eu acho que tudo que ela usou aqui, o que tem de mais caro, na verdade, são as receitas com pupunha mesmo, né? Não tem muito... O custo, ele não é muito elevado. Você vê que ela usou de farinha de amêndoas mesmo, teve muito pouca receita. Então, tá de parabéns aqui a aluninha que fez. Bom, aqui, pessoal, a gente tem na montagem do cardápio, então, o que é importante, né? Primeira coisa, gente, é tentar definir. Eu não estou vendo a Débora aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar para a Dé aparecer para mim. Ixi, a Ângela não está conseguindo entrar no Zoom. Dé, vê se você consegue dar um suporte para ela, porque acho que ela não está aparecendo para mim aqui como para eu aceitá-la. Espera aí. Vê se você manda o link para ela, Dé, para Ângela X, por favor. Deixa eu voltar aqui. Acho que a Débora saiu para entrar lá. Porque para mim, ó, não está aparecendo mais para aceitar mais pessoas.
Tá aparecendo os 13 participantes e só. Bom, então, pessoal, é o seguinte. Primeira coisa que vocês têm que pensar é definir um valor médio para o prato e combinar os ingredientes de forma a equilibrar o custo do produto final. Então, por exemplo, digamos que você vai ter um ticket médio, até porque assim, se você tiver uma variação muito grande dos pratos, para o cliente isso também fica um pouco difícil, né? Muito importante que você tente ter um valor mais padronizado. E realmente que você consiga. Ó, agora sim, apareceu mais uma para entrar aqui. Acho que ela está com dificuldade mesmo. Então, por exemplo, aqui nesse caso, né? Então, por exemplo, eu coloquei. Quando você usa uma proteína mais cara, muitas vezes você precisa utilizar um acompanhamento mais barato, porque senão o seu orçamento, gente, ele vai estourar, tá? Então, nesse caso, olha que linda essa opção aqui. Você ter, por exemplo, um frango recheado com aspargo, né? Fica incrível, só que é mais caro. Já se você for utilizar uma proteína do tipo salmão, aí você vai precisar utilizar um acompanhamento mais em conta, por exemplo, abobrinha, alguma coisa do gênero, tá? Então, isso é muito importante, você definir o seu ticket médio e você tentar equiparar os itens do cardápio. Então, não adianta você colocar salmão com aspargo, que não vai prestar. Você tem que equilibrar os custos do cardápio, tá? Se a Débora quiser falar alguma coisa, vai falando aí, Débora. Tá, eu estava tentando, mas eu acho que você não estava me ouvindo. Agora você tá, amiga? Tô, agora Tá tô. me ouvindo? Tô. Ah, tá bom. Tá? Eu tinha só amenizado para ajudar a Ângela, mas já deu Tá bom, certo. não, Pode mas falar. agora entrou mais 4 pessoas, acho que talvez não estavam conseguindo. Bom, Tá segunda bom. coisa, pessoal, esteja atento à complexidade de preparo dos itens do cardápio. Então, isso é uma coisa super importante, porque assim, você fazer um mise en place, o que é mise en place? É uma expressão em francês que significa coloque tudo no lugar. Então, principalmente quando você vai fazer o cardápio para desenvolvimento do cardápio, é muito importante você ter em mente, por exemplo, o tempo que você usa para os pré-preparos, tá? Então, por exemplo, todos os processos que envolvem, né, desde você fazer um corte no produto, descascar o produto, pré-cocção, né? Então, existem etapas que são de pré-preparo e etapas que são de preparo efetivo, né? Então, é bem importante você contabilizar todas essas etapas, tanto de pré-preparo quanto de preparo, para você conseguir ver assim, poxa, será que esse cardápio ele é executável num prazo considerável, né? Isso é extremamente importante, porque na hora de você definir, né, o tipo de serviço, o tipo de entrega, o tipo de serviço mesmo, né, que você vai utilizar, muitas vezes a gente acaba omitindo algum tipo, por exemplo, de passo. Então, por exemplo, no nosso pão rústico, agora que está frio, né, a Débora deve lembrar, por exemplo, você tem que deixar o pão crescendo na forma para ele aumentar de volume e você colocar no forno. Então, você precisa saber que esse tempo de espera, ele também vai contar na hora de determinar a sua montagem de um plano de ataque, tá? Então, é muito importante você lembrar que, assim, a partir do momento que você, por exemplo, isso eu falava muito para os meus alunos de gastronomia, a partir do momento que você faz uma escolha entre uma alface que você vai precisar higienizar do zero, que ela vai ter que ficar no hipoclorito 15 minutos, depois você vai precisar lavar de novo, só que ela vai ter um custo mais baixo. Só que você vai gastar água, você vai gastar tempo. E você comprar um mix de folhas pré-lavado, que isso economiza um tempo, armazenamento, sujeira, lixo. Tudo isso você tem que pensar na hora de fazer o seu dimensionamento. Inclusive, gente, para quem vai fazer isso em casa, tá? Isso é também, para quem quer fazer isso em casa, também precisa pensar sem dúvida nenhuma. Então, por exemplo,
se você vai alternando essa forma de complexidade do seu cardápio, então, por exemplo, uma carne moída, ela pode ser usada desde um refogado ou um hambúrguer simples, que é uma coisa que vai demandar um tempo bem assim, curto e um expertise pequeno, até, por exemplo, um rocambole que de repente você resolveu oferecer no seu cardápio, só que assim, ele pode rachar, ele pode ficar feio e aí você não vai poder entregar uma coisa feia. Então, sempre que você precisar pensar, por exemplo, não sei se quem já fez o curso presencial da gente lembra daquele informado de carne, né, que a gente fez com ovo, tal. As meninas que fizeram os cursos presenciais, elas devem lembrar do Navio, Célia, né, as meninas. Tem várias aí. Tem várias que degustaram. É muito mais simples você fazer esse informado de carne do que você fazer um rocambole, que às vezes não dá liga. Então, pensem, pessoal, assim, no quanto vocês também vão ter possibilidade, né, de não perder ingredientes, de não jogar coisa fora, né? Então, a gente escreveu aqui, não coloque em seu cardápio opções que você não esteja totalmente confortável em fazer, né, Del? Eu acho que isso é super importante. Outra coisa, pessoal, cronometre o tempo de todos os passos da receita. Tá? Porque... Fala, Dé. Só um segundo, tá? Tá. Só um segundo. Pega pra mim 4 days e 4 nights da portfólio. Day e night, 4. Pode falar. Então, cronometrar o tempo de todos os passos da receita, como eu falei. Então, por exemplo, você vai fazer lasanha de abobrinha, você tem que deixá-la desidratando 30 minutos, né? Senão o negócio não presta, assim, né? Você acaba, putz, vou ter que deixar meia hora. Pois é, vai ter que deixar meia hora, você vai ter que entregar o prato. Então, às vezes são etapas que a gente acaba omitindo por uma simples, o que eu posso dizer assim, por uma simples omissão, né? Então, é bem importante a gente estar bem formalizado nisso aí, tá? Então, até quando a gente estava montando o conteúdo, eu estava comentando com a Débora, esse é um dos maiores desafios do curso presencial que a gente faz, porque lá no espaço que a gente usa, nós temos 2 focos, né, Débora? Dependendo do tipo de preparação, a gente rebola, né, amiga? Nossa, meu Deus. E aí, assim, né? Dependendo do tema, se usar muito forno é rápido, aí a gente já teve problema que, por exemplo, a pizza passou do ponto e a gente estava dando a explicação. Então, assim, é uma coisa importante para você estar muito ciente de que quando você faz coisa para vender, você não pode entregar uma pizza queimada para o cliente, né? Só que aí, então, tem que realmente cronometrar esses passos, é muitíssimo importante isso. Bom, esse aí é para mim mesmo, olha, resista à tentação de abrir muitas exceções ao seu cardápio básico, né? Assim, eu tô lendo um livro que eu falei para a Débora, o livro chama Essencialismo, o livro é espetacular, se eu tivesse lido esse livro com 20 anos, a minha vida teria sido muito diferente. Super recomendo, a nossa, né, amiga? Porque eu acho que, assim, a nossa... Como que eu posso dizer, assim, é muito simpático você querer ajudar todo mundo. Ah, não, mas eu não gosto da carne moída desse jeito, eu gosto de mais tempero, menos tempero, eu gosto sem coentro. Então, assim, para você ajudar uma pessoa em relação ao que ela gosta mais, você também não pode perder sua linha mestra, tá, gente? Assim, porque senão você se descaracteriza, né, do cardápio e querendo ou não, assim, nem sempre você vai ter uma contrapartida de custo. Então, às vezes, por exemplo, uma mudança muito simples em corte e consistência já faz uma diferença, assim, considerável na apresentação de um prato, né? Então, por exemplo, quando a gente estava montando essa aula, a gente viu muita foto de alimento, né? Então, por exemplo, vocês vão ver no slide do final que às vezes só você colocar, por exemplo, uma folha de louro como finalização, ela já faz um contraste na cor. Só você fazer um corte diferente daquele picadinho brunoise,
Então, assim, gente, estudem. Não sei se vocês receberam, logo que começou a quarentena, rodou aí nas redes sociais aquele manual daquela escola, ai meu Deus, de gastronomia. Esqueci o nome da escola agora, se a Débora lembrar, ou se alguém lembrar, e depois vocês digitam no chat para mim. E assim, vamos pesquisar cortes, gente. Então, o Brunoise, o Julienne, o oblíquo, todos esses cortes, eles mostram, né, um grau de acabamento na receita que eu garanto para vocês que o cliente de vocês, ele gosta de sentir que é um produto diferenciado, né? É do Le Cordon Bleu, né? É isso aí. Obrigada, Célia. Le Cordon Bleu. Muito importante, prestem atenção nisso, pessoal. Quando o cardápio é fixo, o público ele costuma ser mais eventual ou um público variável. Então imagina assim, ó, por exemplo, você vai sei lá, você vai na feijoada do Bolinha, por exemplo, né? Você vai querer comer a feijoada do Bolinha, você não vai comer parmegiana no restaurante feijoada, tá? Então, se você faz um cardápio onde ele é mais fiel, ele tem opções mais fechadas, você vai atrair um público que, quando tiver vontade de comer aquele prato low carb, ele vai te procurar, né? Então, quem já oferece serviço de alimentação sabe que isso funciona dessa forma. Então, por exemplo, se você tem um público que ele é mais fidelizado a você, provavelmente você vai ter que ter um pouco mais de criatividade, né? Então, porque, por exemplo, as pessoas enjoam, né? Até eu e a Débora, né, Dé? Nós tivemos um feedback de alguns fornecedores que a gente indica de comida low carb, que é um feedback complicado, porque as pessoas têm referido para a gente que elas enjoam, que elas, tipo assim, perderam interesse na apresentação, tudo isso. No tempero. No tempero, né? Então você perde público, tá? E a ideia não é essa. A ideia é você aumentar o seu público, né? Realmente. Meio contrário. Oi? É totalmente o contrário, né? Trazer mais clientes, né? Então eu acho que assim, pensem nessas duas ideias. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com marmitas de custo mais baixo, é muito importante que a sua comunicação com o cliente, que a gente vai falar mais lá na frente, tenha um feedback, isso mais claro, né? A questão do baixo custo, da praticidade. Então, por exemplo, você tem que determinar, como a gente colocou aí no slide, qual é a cara do seu produto, né? O foco vai ser no preço, o foco vai ser na gourmetização, o foco vai ser no caseirinho, é uma comida orgânica, qual que é o foco, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Quando você tem um cardápio, por exemplo, um cardápio mensal com 3 opções por dia diferentes, pode ser que você atenda melhor aquele público, por exemplo, que eu tenho atendido muito no meu atendimento online, que é aquele público, por exemplo, sei lá, é um casal que estão os dois estão fazendo home office, né? E, lógico, os dois trabalhando loucamente, não dá tempo de fazer comida. E eles têm o ticket de alimentação da empresa. Então, aí, poxa, eles querem um cardápio legalzinho, de 2, 3 lugares que eles compram e tal. Se você vai atender um outro público que quer já comprar marmita para a semana inteira e não está muito preocupado com variação, ou que consegue dar aquela regaribada no produto, aí já é outra coisa, né? Então, eu já falei para vocês, tem fornecedor, né, de comida low carb que eu nunca como a comida do jeito que a pessoa entrega. Ou eu uso de recheio de panqueca, ou eu faço um escondidinho, ou eu coloco cream cheese. Só que eu gosto, para mim é ótimo, por quê? As etapas de pré-preparo e de preparo, elas já foram feitas. Então, por exemplo, para mim, super interessa receber, por exemplo, uma couve-flor já cozida. Para mim tá ótimo, porque eu vou dar uma retemperada na couve-flor e eu vou dar um jeito nisso, eu vou transformar isso. Agora, para uma pessoa que está lá trabalhando, que vai ter meia hora para comer e vai ter que voltar para a mesa de trabalho, vocês entendem que isso não atende, porque a pessoa ela não gostou do tempero, ela não gostou da apresentação, ela só gostou do preço. O preço não resolve o problema do pessoal, tá, gente?
Preço é um dos itens, preço não é tudo, tá? Bom, composição de custos, gente. Obviamente que isso daria um curso inteiro, né? De custos de alimentação, uma coisa óbvia. Então, para a gente não deixar vocês sem esse conteúdo, a gente pensou em algumas coisas mais gerais. Então, assim, tem muita gente que começa a vender produto low carb que ela se baseia em uma única coisa, preço da concorrência. Então, ela pega lá 3, 4 fornecedores e ela precisa dar um jeito do produto dela chegar naquele valor. Isso é horrível, é melhor você nem fazer. Se você for fazer assim, esquece. Por quê? Olha as coisas que você tem que considerar numa planilha. Água, luz, gás, por exemplo, sei lá, você tem um forno que você usa doméstico, você usa tantos botijões por mês. Você vai cozinhar profissional, você não vai colocar o custo do gás, produto de limpeza e higiene, porque assim, quando você começa a produzir comida para venda, você vai usar muito mais processos de higienização, então vai encarecer, né? A sua mão de obra, óbvio, embalagem, entrega, porque às vezes é você mesmo que vai fazer entrega, ou seu marido, ele vai gastar gasolina, ele vai gastar tempo. Uma coisa que é vital, pessoal, papelaria, etiqueta e sacola. Então, de repente, você não vai entregar comida numa sacolinha de mercado verde, você vai entregar numa sacolinha daquele papel craft, com uma super etiquetinha linda, maravilhosa, com uma fitinha, porque isso mostra cuidado, né? Apresentação é tudo, gente. Não, é tudo. gente, apresentação, assim, é o primeiro impacto, né, Dé? Então, isso mostra ou cuidado ou... É a vitrine do seu produto, né? É a vitrine do seu produto. E ainda mais agora que a gente está vivendo um tempo de pandemia, que de repente se a embalagem aparecer violada ou meio aberta, a pessoa pode achar que ela está recebendo uma comida sem segurança, sem qualidade. E essas coisas, elas demandam tempo e elas demandam dinheiro. Quer dizer, não, mas eu vou fazer na impressora de casa. Tá, até a hora que sua tinta acabar, você tem que comprar de novo. Então, você tem que contabilizar essas coisas na hora de compor seu custo, tá? Se, de repente, o seu serviço aumentar, você vai ter que, talvez, contratar uma pessoa para te ajudar, né? A fazer, a lavar a folha de salada, ou, enfim, fazer pré-preparo, né? Se o seu fluxo de trabalho aumentar muito, você vai ter que remunerar alguém, sei lá. Digamos que você faça comida de sexta e sábado para entregar na segunda-feira. Talvez você, quando você começar a recusar pedido por causa de falta de tempo, talvez você considere colocar uma pessoa. Por que não? Você vai perder pedido? Não vai, né? E outros também, tá? Então, na internet, tem várias planilhas para compor custo, mas depois, se alguém tiver interesse, a gente pode pensar, só que aí realmente a gente vai ter que montar um conteúdo, né, Dé? A gente já vinha falando sobre isso. Mas esse é um conteúdo importantíssimo, não dá para você começar a trabalhar sem pontuar tudo isso. Porque você começar, quando você vê, se você não pontuar todos esses custos, isso, planilhar tudo isso antes de começar a trabalhar, quando você for ver, você já está tendo prejuízo sem perceber. Isso é a primeira coisa que vocês precisam fazer, né? Antes de começar a vender os produtos. Sem dúvida. E eu acho que assim, né? Nós que somos brasileiros, a gente tem muito uma coisa assim do poder de improvisação, da criatividade, né? Mas só que às vezes você vai estar vendendo a janta para comer o almoço, né? Eu lembro que uma vez eu assisti um episódio, eu não lembro de que programa que foi, mas eu acho que foi até no Fantástico mesmo, com aquele analista, né, de financeiro, que a pessoa ela vendia marmita, ela estava tendo prejuízo, porque ela nunca fez nenhum custo. Então, tipo assim, ela só trocava dinheiro, né? Não sei se você lembra, eu falava muito. Eu lembro. Você lembra? Lembro. E eu até passei esse conteúdo no meu... Ela vendia e vendia e não ela não chorou. Entendendo o que acontecia, né? Exatamente. Bom, aqui, só para dar um gostinho para vocês nesse conteúdo mais fechado, que a gente, né, assim, gente, se alguém tiver interesse, tá? Porque eu acho que, assim, agora vocês vão entrar numa fase de pensar se isso compensa, se é para vocês, enfim. Mas um dos conteúdos fundamentais
é o conceito de indicador de parte comestível ou fator de correção. Na época que eu estudei com a Débora na faculdade, né, Dé, era fator de correção. Sim, fator de correção. O que é o fator de correção? Ele é uma relação entre peso bruto e peso líquido do alimento. Então, por exemplo, o peso bruto é o peso do alimento do jeito que você compra, tá? O peso líquido é o alimento do jeito que você prepara. Então, por exemplo, por que eu dei o exemplo aqui da abobrinha? Porque a abobrinha, tanto ela pode ser preparada um peso líquido que vai ter um aproveitamento praticamente total, né? Porque você só perde aquela pontinha lá do cantinho, ou também, de repente, você pode pegar uma abobrinha descascada. Então, quanto mais aproveitamento integral do alimento você tem, menos perda você tem e menos prejuízo você tem. Então, por exemplo, sei lá, para fazer um macarrão de abobrinha, tem vários tipos de cortadores, né? Tem aquele que você, né, faz assim, que é como se fosse um lápis, né, que você vai apontando e esse produto você aproveita tudo. E tem um que eu indico que você tira só a parte externa. O que você faz com aquele miolo de abobrinha? Você joga fora? Claro que não, você usa em outra receita, né? Você faz um refogado. Então, assim, tem várias tabelas de IPC, né? De peso bruto, peso líquido e o IPC pronto para você calcular. Fica só de meia. Ixi, acho que desbloqueei alguém aqui. Deixa eu olhar aqui. Pior que eu não sei quem é agora. Não, a meia não, fica só de meia. Peraí, quem que tá falando da meia aí? Ai, desculpa. Acho que abriu o áudio de alguém. É a Marilce. É que meu neto tá aqui do meu lado. Fecha o seu áudio, meu amor. Vou fechar agora, desculpa. Imagina. Tudo bem. Bom, tá bom, gente? Então, assim, peraí, acho que eu consigo fazer isso aqui, peraí. Deixa eu ver. Só que aí eu vou mutar a Débora. Bom, então, assim, é muito importante vocês terem uma noção do quanto de aproveitamento vocês estão tendo de cada alimento para vocês fazerem a composição dos custos. Sem tabela de IPC ou fator de correção, gente, esquece, tá? Você vai achar que você está gastando 1 quilo de cebola, só que na verdade você está gastando 1,5 kg, porque você descasca a cebola de um jeito que perde muito. Então é muito importante vocês terem esse conceito, tá? Do IPC é um dos itens de composição de custo que é absolutamente fundamental. Outro item fundamental, pessoal, embalagens, porcionamento e armazenamento, tá? Primeira coisa, então quando você está escolhendo embalagem, você tem que estar muito ciente que essa embalagem ela tem que ter essas características que a gente colocou aqui no slide, tá? Ela precisa ser, primeiro, livre de bisfenol, que é o BPA free, né? Que eu vou explicar daqui a pouco. Tem que ser uma embalagem que ela tem uma resistência para freezer e para micro-ondas, né? E que ela tem aí uma questão de reciclagem, tá? Então, por exemplo, se você se basear só no custo da embalagem, por exemplo, uma coisa que me irrita profundamente quando eu compro produto é embalagem de qualidade ruim, que a embalagem, por exemplo, ela abre dentro do meu carro, né? Então, por exemplo, sei lá, eu comprei um produto, a embalagem não... Tipo, ela não dá conta daquele produto. Aí ela quebra a tampa, o produto extravasa, suja... Né? Então, isso, pelo amor de Deus, isso vocês têm que investir um budget aí consistente, tá, pessoal? Isso é muito importante. Mas se eu comprar uma embalagem melhor, eu vou ter que cobrar mais. Exatamente, você vai ter que cobrar mais. Só que isso vai refletir no tipo de cliente que você vai estar escolhendo para o seu produto, né? Por exemplo, no final de semana eu fiz um pedido no iFood que a embalagem, gente, era sensacional. O produto chegou impecável, impecável, tá? Então, assim, o que é o bisfenol? Eu vou passar aqui para vocês. Aqui tem até uma foto minha do Dr. Homero, que era o meu chefe. Quando eu fui pesquisar sobre bisfenol, o Dr. Homero, que apareceu. Doutora Beatriz, minha madrinha de tudo,
também, minha chefe, eu dei uma aula lá na Faculdade de Medicina de Jundiaí, quando eu fui procurar o bisfenol, de quem que era o infonográfico, Dr. Homero, então eu não podia deixar de homenagear os meus mestres aqui, os meus chefes. O que é o bisfenol? O bisfenol, ele é um disruptor endócrino, tá? Que é usado em vários tipos de produtos com plástico. Então, assim, olha o que ele pode causar. Puberdade precoce, doença cardiovascular, disfunção sexual, diabetes e infertilidade. Então, imagina você fazer uma porcaria de embalagem e a pessoa não conseguir engravidar porque ela usa produto com plástico. Isso é muito sério, tá, gente? Então, assim, quando grave, você compra, né? é gravíssimo. Quando você compra Tupperware porcaria, que você não viu se ele é livre de bisfenol e leva, por exemplo, no micro-ondas, você está totalmente assim vulnerável a esse tipo de produto, né? Esse tipo de agravo. Então, é muito importante que você tenha esse cuidado. E uma outra coisa importante, gente, é o tipo de serviço, ó, voltando lá no slide anterior, é o tipo de serviço que você pretende implementar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei uma embalagem com divisória, tá? Então, geralmente ela teria um prato principal no campo maior e um espaço para 2 acompanhamentos, tá? Geralmente, esse tipo de embalagem, ela é legal quando você vai entregar a comida para ser consumida no ato, tá? Já para armazenamento, não é tão interessante. Por quê? Porque se você fizer nesses moldes, digamos que você vai querer assim, sei lá, digamos que nesse pratinho você vai ter lá, sei lá, um estrogonofe, né, como foi colocado na ideia de cardápio. Estrogonofe, um arroz de couve-flor e, sei lá, abobrinha cozida, por exemplo. Só que naquele dia eu só quero usar o estrogonofe. Aí eu vou precisar recongelar o alimento, tá? Então, por exemplo, quando você vai vender kit de marmita, é melhor que as coisas estejam em embalagens menores, mas separadas, né, Dé? Porque aí, primeiro que é melhor para condicionar no freezer, e o produto ele nunca pode ser recongelado, tá, gente? Porque quando você recongela, você forma cristais de gelo no produto, o resultado no reaquecimento ele não é legal, tá? Então, são detalhes, gente, que vocês vão ter que revisitar essa aula várias vezes para vocês lembrarem, porque isso faz toda a diferença. Então, esse tipo de embalagem com divisória, ela é muito mais interessante quando você vai servir a comida para consumo imediato. Para congelamento, é melhor que estejam separados os itens, que pode ser que você não queira consumi-los juntos naquele momento. E não é legal você recongelar o alimento, tá? E aí, só interromper um pouquinho. Fala, Débora. Tem gente que entrou depois, eu acho que não ouviu o nosso recado, tá? Para completar os 40 minutos. Se cair, quem não ouviu o recado, é só voltar no mesmo link que a gente entrou, tá? Que a gente volta para a aula. Eu nem sei quanto tempo faz que eu já estou falando. Acho que a gente está entrando nos 40, né? Pode ser que caia. A aula passada, o Zoom foi bacana com a gente, não cortou, a gente conseguiu ir até o final, vamos torcer. Já tem uma janela. Abriu. Oi, Vilma. Uma janela aqui que não vai ter tempo para terminar. Vamos ver. Às vezes já vem Tá bom. Se cair, é só entrar mesmo. Se cair, a gente entra de novo, tá? Bom, então aqui, ó. Outra coisa, gente. Se você... quando você começar a porcionar as coisas, você precisa de uma balança, tá? Uma balança com 1 grama de precisão, que é essa balança de R$15 aí, que você compra em qualquer lojinha, né? O que é, Dé? E agora, agora pela internet você compra fácil. Chega no dia seguinte, você compra no Mercado Livre, chega no dia seguinte. Como que você vai colocar? Você vai colocar a embalagem na balança, vai apertar o botão de tara e vai colocar a porção na balança, tá? Então, não é assim, eu ponho do jeito que eu quero, seja o que Deus quiser. Não, pessoal, você tem que ter a mesma padronização de quantidade. Então, você vai colocar a embalagem, vai colocar a quantidade, vai dar quantidade, beleza, uma quantidade padrão que tem que constar lá, é uma coisa séria. A pessoa está comprando aquela quantidade de comida, tá?
Outra coisa importante é que na dieta low carb é muito importante você ajudar o seu cliente a cumprir a meta proteica dele do dia, que é de 1 a idealmente 1,3 gramas de proteína por quilograma de peso. Então, se para uma pessoa de 70 quilos a pessoa precisa de em torno de 90 gramas de proteína dia, e a gente dividir isso por 3 refeições, seria interessante criar pratos que tivessem pelo menos 30 gramas de proteína. Ou seja, eu tenho que colocar uma quantidade de proteína que dê 30 gramas de uma quantidade de carne, por exemplo, que dê 30 gramas de proteína. Então, sei lá, eu vou fazer panqueca. Então, eu vou colocar 100 gramas de carne moída nas panquecas que eu vou servir para dar em torno de 30 gramas de proteína, tá? Não é que eu tenho que pôr 100 gramas de proteína, não, é 30 gramas de proteína, mas para dar 30 gramas de proteína, dá mais ou menos 100 gramas de carne, frango, enfim, tá? Peixe um pouco menos, ovos um pouco menos, tá? Bom, aqui, dá uma olhada nessas duas imagens, pessoal. Então, se vocês prestarem atenção, vocês vão reparar que, assim, tem várias diferenças na apresentação, né? Então, qualquer pessoa com um pouquinho de senso estético, ela consegue perceber diferenças nessas duas apresentações aqui, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui da direita do slide, a cor não é bonita, não tem brilho os legumes, eles foram cozidos além do ponto, né? Eles passaram do ponto de cozimento e os dois alimentos eles estão misturados na mesma marmita, o que pode ser muito válido para você fazer na sua casa, mas isso não é muito interessante no caso de venda. Já nessa marmitinha da esquerda, olha o cuidado de finalização, gente. Tem prato que eles colocaram semente de romã, colocaram uma folhinha, né? Tem uma separação mais intuitiva das porções, né? Então, assim, quando você manda, por exemplo, quando você vai fazer um Instagram, por exemplo, com foto de receita, você tem que levar isso em consideração. Esse da direita, ele fica muito mais parecido com uma refeição sem cuidado, uma refeição assim, que vai remeter a uma coisa descuidada. Que, assim, gente, é muito importante vocês entenderem que, assim, tem espaço para tudo, para todo mundo, mas se eu tivesse que optar entre essas duas, e se fosse o mesmo preço, claro que eu faria opção por essa que tá mais bonita, tá mais colorida, tem mais brilho, tem mais contraste na cor, tá? Porque a gente come primeiro com os olhos, não tem jeito. Então, a pessoa que está comprando, que ela vai abrir uma marmita, ela vai ter todo um repertório de um impulso sensorial, né? Que vai trazer para ela a decisão de uma próxima compra, né? Então, isso é muito importante de vocês pedirem a avaliação das pessoas, do seu marido, da sua tia, da sua vizinha, do próprio cliente que já te prestigia comprando, né? Então, isso é uma coisa muito importante, tá? Então, aqui, ó, quando, né, já em perspectiva, você vê que, assim, a finalização, né, a alternância de cortes, ela é muito preponderante aqui nessa... Né? Então, aqui você vê o uso das especiarias e você tem a definição de um conceito, né? Quando você não serve comida, você serve conceito, tá? Isso também é fundamental quando a gente pensa em comida para venda. Dicas de congelamento. Então, também são coisas bem, assim, rudimentares, né? São rudimentos, mas que para quem vai começar agora é super importante e é fundamental que vocês apliquem. Bom, primeira coisa, cuidado com a quantidade de sal e tempero. Por quê? Quando você congela um alimento, você concentra sabores. Então, por exemplo, comida congelada, você sempre precisa temperar um degrau abaixo, tá? Isso é muitíssimo importante. Então, assim, dentro do que você considera ideal,
quem assiste MasterChef e todos esses programas de gastronomia sabe o quanto isso é peculiar. Então, por exemplo, você tem lá Paola Carosella, o Jacan e o Fogaça, tá? Cada um tem o seu, né, o seu ponto de êxtase. Vocês sabem o que é ponto de êxtase? Ponto de êxtase é aquele ponto de tempero de um alimento que tá perfeito, né? Então, eu costumo brincar com o meu marido, por exemplo, ele atingiu o ponto de êxtase na maioria das receitas que ele faz na minha casa. Assim, tudo que ele faz atinge o ponto de êxtase para mim. Mas, de repente, para outra pessoa, por exemplo, quando meu marido faz churrasco, eu sempre acho que ele põe menos sal do que eu gostaria, né? Ele só não atinge o ponto de êxtase para mim no churrasco. Só que isso, gente, é individual, tá? Então, assim, peçam feedback para os seus clientes, né? Mas é importantíssimo. Oi, Débora. Falei, importantíssimo isso, né? Não adianta você ter medo de falar, ai meu Deus, eu vou ficar sendo malhada pelo cliente. Gente, não tem como, tá? Porque a percepção do grau de sal e tempero é o que eu falei. Paola Carosella, Fogaça e Jacan. Assim, nem eles entram num consenso entre eles, que são chefes de cozinha. Não tem, gente, isso não tem. Por quê? A quantidade de papila gustativa que a gente tem faz diferença. Se a pessoa é fumante, faz diferença. Se ela tem algum problema respiratório, que ela sente menos cheiro, faz diferença, né? Então, assim, o paladar e o olfato, ele é totalmente personalizado. Agora, você tem que partir de algum lugar. Você vai partir do quê? De você. Então, se você acha que a sua comida ela tá no ponto X, para congelamento você tem que pôr menos tempero. Já começa por aí. Pratos com líquidos, tipo sopa, por exemplo, você vai vender sopa embalada congelada. Você tem que deixar uma margem de 1 centímetro entre a tampa e o alimento. Por quê? O reaquecimento ele expande. Aí, na hora que aquilo lá fizer uma sujeira no micro-ondas do cliente, ele vai lembrar de você com uma raiva. Com certeza. Vai, bastante. Porque assim, pessoal, o mais importante, né, Dé, é a experiência global que você tem com aquele alimento. Não é só o sabor é uma coisa. Se você, por exemplo, vamos dar um exemplo vai bem desde da apresentação, tragédia. Então, você comprou, a pessoa, a tampa abriu, já no carro da pessoa já fez um pouco de sujeira, mas tudo bem, ainda estava congelado, surgiu um pouco, você tentou dar uma recolhida lá. Aí a pessoa deixou o negócio grudado, extravasou no micro-ondas. Você vai pedir? Nunca mais, né? Você vai ficar com raiva e não vai pedir mais. Nunca mais. Então, isso vai desde a apresentação, né? Essa experiência que você vai ter com o produto vai desde a forma que ele chegou na sua mão, né? Desde a embalagem. Desde a sacola, né, Dé? Então, não, vou economizar a sacola. Eu vou economizar a sacola. Não, mas vai em qualquer uma. Não, você pode mandar um recadinho, você pode mandar um brinde. Né? Quem conhece o trabalho... Oi? Um bilhetinho, isso faz toda a diferença. A pessoa se sente querida, isso faz muita diferença. Muita diferença, muita diferença. Ainda mais agora, né? Que a gente está com o contato físico tão assim limitado, a gente precisa de um carinho de outras formas, né? Então, isso é muito importante. Não te interrompendo, só para falar essa questão do acolhimento, né? Eu trabalho com uma outra coisa, além da Sociedade Quarret, com os produtos, e eu estou, nesse momento do Covid, entregando esses produtos todos com um bilhetinho personalizado. Eu estou tendo um feedback tão bacana disso, porque as pessoas estão carentes nesse momento, muito, né? Muito. Então, qualquer agradinho que você dê para o seu cliente faz muita diferença. Sim, sim. E eu acho que isso, né, Dé, vai ser daqui para frente, né? Eu acho que esse momento vulnerável que a gente está vivendo... ele faz muita diferença, né? Porque a gente vai ver realmente que, poxa vida, é o que a pessoa se importa, né? A pessoa está se importando com você, né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque essa experiência, né? Quem acompanha o Instagram de vários restaurantes, por exemplo, tem aquela Roberta, eu não lembro qual que é o nome dela, mas era de um restaurante chiquérrimo. Ela escreve à mão o recadinho para o cliente, um restaurante assim, chiquérrimo, né? Então, tudo isso... Agora eu vi vários postando bilhetinho na própria marmitinha, deixando o bilhetinho escrito na tampa, né? Sim, com certeza, né?
E lembrar de uma coisa que nós já falamos na primeira aula. Então, assim, use cortes mais fracionados, gente. Assim, uma coisa que, assim, que é um insucesso total, você tacar um bife numa marmita, tipo bife solto, assim. Gente, não façam isso, tá, pessoal? Pelo Então, amor, assim, nunca mais. sei lá, de repente rola muito mais um filé mais fracionadinho, sei lá, umas iscas de filé mignon com molho madeira, do que, de repente, bife. É diferente. Ah, não, tudo bem, eu quero servir 2 medalhões, ok, aquilo acaba até preenchendo espaço, né? Então, assim, prestem muita atenção. Ah, não, mas tem a quantidade que a pessoa pediu, tudo bem, tem a quantidade que a pessoa pediu, mas aquilo não preenche visualmente o espaço, parece que você está sendo miserável, tá? Então não façam isso. Uma coisa simpática é você colocar orientações de reaquecimento na embalagem, tá? Armazenamento. Eu só interromper só para falar um comentário da Aline aqui. Ela falou que fez um pedido em uma ocasião e recebeu um bilhetinho, Aline, tenha fé, vai passar. Ela achou super legal para o momento tão delicado que a gente está vivendo hoje. Isso é bem legal, realmente. Sim, obrigada porque pelo comentário. A gente funciona, gente, com reforço positivo, né? Outro dia até a Beth tá aí, a Beth Torrão, a Beth recebeu, ela postou lá que ela recebeu umas flores, com puta recado legal. São coisas que a gente não vai esquecer, pessoal, porque assim, quem acompanha, por exemplo, o trabalho do Dr. Fernando, né, do Dr. Fernando Neuro, que a gente até tem postado bastante, colega de faculdade, né, que estudou com a gente na faculdade, ele fala que assim, o nosso pré-frontal, né, que é a nossa área mais humana do nosso cérebro, né, que nos diferencia como seres humanos, nós estamos vivendo um momento onde essa área ela está sendo estimulada dia a dia, né? Nós saímos do modo automático para viver de um jeito assim, totalmente novo. Então, às vezes, aquele bilhetinho que você vai receber escrito Aline vai passar, você vai até guardar esse bilhetinho na agenda, né? Porque realmente é um reforço positivo, né? Então, é muito importante. Então, por exemplo, sabe, faz uma etiquetinha com dicas de descongelamento, tempo de micro-ondas. As pessoas, elas gostam de informações, pessoal, tá? Agora, isso é simpático. Obrigatório é data de fabricação e validade, pessoal. Se você não fizer isso, você está fazendo uma coisa que é proibida, tá? Então, se você não sabe como organizar isso, a cartilha da prefeitura, que é a cartilha mestre, que eu amo, que é essa aqui, baixem essa cartilha, estudem essa cartilha, que é o Manual de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, né? É um material sensacional, ilustrado. Eu falo que, assim, vingança da nutricionista, né, Dé? É esse momento que a gente está vivendo agora, porque, assim, eu passei, muitas pessoas estão tendo que levar em consideração o que a gente passa e nunca levou, né? Nunca levou. Essa matéria que eu dava na faculdade, né, a Débora também trabalhou em hospital, né, coordenou equipe de hospital. O povo achava que isso aqui era palhaçada. Imagina, quem que vai seguir essa chatice? Pois é, gente, com Covid-19, quem não segue está correndo risco. Então, é uma cartilha assim, incrível, né, Dé? Sim. Tem muita coisa que a gente já aplicava há muito tempo, né, Rei? Que para as pessoas foi novidade. Outra coisa que aí, pessoal, aí é um plus, tá? E realmente é uma coisa que quem tiver vai se diferenciar, né? Que é rotulagem, tá? Isso aí assim, gente, curso de rotulagem, né? Era uma disciplina com carga horária na faculdade lá que eu trabalhava. É uma coisa que tem que explicar para vocês, porque é uma coisa complexa. Hoje não é obrigatório, mas eu garanto para vocês que quem faz isso tem mais cliente. Por quê? Olha que show essa aqui, ó. Até a quantidade de proteína por porção eles colocaram para a pessoa seguir, pessoal. Filé mignon, molho madeira com couve-flor ao molho branco, né? Toda a lista de ingredientes. A lista de ingredientes ela tem que ser do que tem mais para o que tem menos, tá? Isso aqui é obrigatório. Ela tem a lista tipo
dos macronutrientes. Então, olha só, ela tem 11 gramas de carboidrato, que não é pouco, tá? Mas ainda fica dentro da low carb. 45 de proteína, 27 de gordura, porcentagem do valor diário, que isso para nós é diferente, né? Aqui ela coloca de 2.000 calorias, tem todo o trâmite da Anvisa. Para nós, na low carb, ela é diferente, mas você precisa seguir a recomendação da Anvisa para rotulagem. Então, isso aqui não é uma coisa que, sei lá, é obrigatório nesse momento, né? Se você é obrigatório quando você vai fornecer, por exemplo, para um supermercado grande, né? Para uma instituição. Por exemplo, eu tinha uma aluna lá na FMU, que a menina tinha 20 anos, ela assistiu o meu módulo de técnica dietética, higiene e segurança. Parecia que ela estava fazendo uma psicografia, de tanto que ela anotava na minha aula. No final, ela tinha uma empresa, né, de massas já artesanais. No final do módulo, ela tinha toda a rotulagem dos produtos dela. Sabe para onde que ela vendeu os produtos dela com 21 anos? Para o Pão de Açúcar, gente. Tá? Então, assim, ela rotulou sozinha, com uma aula de gastronomia. Com 21 anos, o produto dela foi aceito no Pão de Açúcar. Também, né? Com essa professora, né? Falei que a professora não controlava a baba de tanto orgulho dela. Imagina. Investimento financeiro e de tempo, pessoal. É um investimento. Porque isso aqui, ou você vai ter que pagar uma Nutri para fazer, ou você vai ter que pagar uma Nutri para assinar, tá? Então, de repente, você manda lá. Então, por exemplo, se você aprender a fazer sozinha, qualquer uma de nós faz isso, né? Até porque no site da Anvisa tem até ferramenta e tal, mas de qualquer jeito isso tem que ser assinado por uma pessoa que tenha CRM, tá? Só que eu garanto para vocês que isso dá mais confiabilidade para o produto de vocês, né? Então, ele ajuda a atingir a meta calórica, proteica e de carboidrato do cliente. E também é um diferencial nos seus canais. Então, quem conhece o trabalho da Célia Low Carb, por exemplo, ela conseguiu até o selo da BLC. Então, quando ela fala que o produto dela, Low Carb, tem o selo da Associação Brasileira Low Carb, gente, é o selo do Dr. Souto, né? Vamos combinar. Então, o cara não vai pôr o nome... Faz toda a diferença, né? Lógico, tá? E a parte mais gostosa, né? Para quem gosta aí, como eu e a Débora amamos, são as ferramentas de divulgação, né? Então, assim, a Débora, que é nossa fotógrafa oficial, né? Diretora de arte aí da DR Low Carb, né, Dé? Então, tô tentando, assim, né? Faço o possível. Vocês vão ver como esse livro tá aí, né, trabalho da Débora aí de fotos. Então, assim, primeira coisa é você ir trabalhando o seu perfil do Instagram. Eu sei que as meninas já estão trabalhando, a Aline, a Cíntia, a Camila, né? Você já tá, de repente, a pessoa já está trabalhando, porque isso já vai gerando né, interesse, pessoas que estejam afinadas com a sua proposta. Então, gente, tem que postar receita sim, né? Tem que postar conteúdo sim e ir tentando, né, ganhar aí um público fiel que vai se converter em cliente, tá? As listas de transmissão do WhatsApp, muito embora as pessoas às vezes tenham uma resistência, mas, por exemplo, a Débora Montini, ela manda todo dia, toda segunda-feira, a promoção da semana. Se você quiser sair da lista de transmissão da pessoa, você sai, né? Ninguém vai te impedir de sair. Mas tudo passa, gente, por uma produção relevante de conteúdo, né? Eu acho que, assim, não existe nas redes sociais uma pessoa que só fica compre, 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 compre. Não tem isso, quer dizer, para você gerar engajamento no seu serviço, não é só você postar lá a foto do seu prato e o preço do WhatsApp. Isso aí é para grandes empresas, né? Sim. Já estão bem estabelecidas no mercado. Eu acho que é muito importante você ter aqueles dois elementos principais das redes sociais, que é a constância e a relevância do seu conteúdo, né? Não adianta, sei lá, eu vou postar uma vez por ano, vocês nem estariam aqui, né? Ou vocês acham que é fácil para mim, né? Às vezes eu tô lá no domingo, tipo,
Às vezes meu marido acha que eu sou maluca, mas tipo assim, eu levanto de madrugada e tenho uma ideia de conteúdo, vou lá e anoto. A Débora é a mesma coisa, né? Então eu acho que assim, você ter um conteúdo relevante com constância e que tenha muita verdade naquele conteúdo, de uma forma muito gradativa você vai, né, conquistando um público que vai se tornar o seu cliente, que vai ter curiosidade de comprar o seu produto, né? E aquilo, gente. Então, assim, para quem ainda está muito cru, né, em relação a esses conceitos básicos, eu acho que esse curso nosso, né, Dé, que é o DR Low Carb, que é o curso de dieta mesmo, ele é uma ferramenta, gente. Hoje eu conversei com uma paciente que até ela está aqui assistindo a aula, que ela é uma aluna do curso. Enfim, eu comentei com ela, esse curso era o conteúdo que eu gostaria de ter recebido lá em 2016, né? Assim, então, a gente fez isso para antecipar uma necessidade, né, das pessoas. Quer dizer, em vez de você ficar passando horas e horas escutando o podcast da Tribo Forte, como eu fiz durante anos a fio, toda terça-feira, e lendo o blog do Dr. Souto e pesquisando por conta, o nosso curso, gente, ele tem tudo, né? Ele tem desde lista de ingrediente, modelo de cardápio, ele tem absolutamente tudo, né, Dé? O conteúdo está sensacional, muito completo, tudo mastigadinho. São 21 aulas de conteúdo, né? E com uma super promoção que a gente está dando agora no período de quarentena, tá com 50% de desconto e é realmente para que todo mundo tenha disponibilidade e a condição de fazê-lo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aqui, gente, assim, se alguém quiser... Ai, meu, será que esse curso é legal? É bom? É ruim? Como que ele funciona? Lá no meu canal do YouTube, que eu peço que quem não se inscreveu, por favor, se inscreva para a gente poder disseminar essa mensagem. Tem a primeira aula completa do curso, né? Então, isso também pode ajudar vocês a entenderem qual é a linha mestra do nosso curso, porque ele tem, assim, na verdade, o nosso curso ele tem vários pilares, né? Então, ele tem os pilares do nosso curso, eles são desde a parte operacional da estratégia low carb até a parte de suplementação, os estágios, então gripe low carb, tarará, tarará, até para você colocar conteúdo no seu Faça e Venda, né? De repente, por que não? Você pode escrever sobre temas também que não se relacionem diretamente aos produtos que você vende, né? Assim, não tem problema nenhum. E deve fazer isso, né? Eu acho que gera mais engajamento. Vai gerar engajamento. Então, além desses 50% de desconto que a gente está dando, né, para quem está na quarentena, para o público geral, hoje nós estamos disponibilizando para vocês, pessoal, um voucher de 10% além dos 50%, né, que depois a gente anota, a Débora vai anotar aí no chat para quem quiser colocar na página de compra lá do Hotmart, né? Então, você vai colocar lá no cupom de desconto, você ainda vai ter 10% adicional. Então, quem realmente quiser conhecer o curso, no próprio YouTube tem o link para você ver a programação e fazer a compra, e aí você coloca esse cupom de desconto que é o voucher, tá? Então, isso vai valer só para 24 horas, de hoje até amanhã, às 6h30 da tarde, tá, gente? Para quem quiser comprar isso aí, de hoje até às 6h30 da tarde. E o nosso momento mais especial aí é que o nosso livro tá pronto já, na verdade. Ele está indo para finalização na gráfica agora. E aí, em breve, a gente vai disponibilizar, porque o livro está maravilhoso. Falo que o livro é o nosso filho da quarentena, né, Dé? Sim, a gente está numa ansiedade que você não tem ideia. Mas está saindo, muito em breve, mais alguns dias. Muito em breve está saindo o nosso livrinho, nosso filho. E aí, pessoal, novos projetos que a gente está tentando organizar aí, que eu até adiantei para uma paciente hoje, a gente fazer o DR Low Carb ao vivo, como a gente está fazendo aqui. Então, em vez da pessoa assistir a aula em casa, ela pode
a gente vai, né? Lógico que isso vai ter um valor, até porque vai empenhar 1 hora da gente, 1 hora e meia toda semana, mas aí eu e a Débora vamos dar a aula, que seria do curso gravado ao vivo, e vai permitir, ao vivo, né, possa fazer uma discussão aí com vocês. Então, isso é uma coisa que não tem data ainda, tá? Mas que E a gente até queria sentir o interesse de vocês, né? Podem me contactar pelo WhatsApp, se vocês teriam interesse, sem compromisso algum, só para a gente sentir o interesse nesse modelo de curso, né? Sim. E os módulos, né? Eles têm, depois vocês podem dar uma olhada aí. Tem desde você aprender a fazer medidas de circunferência abdominal do braço, tem lugar para medir essas coisas, até você usar o aplicativo Fat Secret, por exemplo, né? Tem muita coisa aí que a gente poderia colocar, né? Daqui a pouco a gente vai responder as perguntinhas do chat, viu, gente? Tá piscando aqui. A Sandra está perguntando, quem compra o curso local, você vai ter lives esporádicas para auxiliar ou somente auxílio via chat? Então, na verdade, assim, dependendo do volume de pessoas, porque assim, até hoje, as pessoas que compraram o curso, só para vocês terem uma ideia, né? Como vocês são um grupo mais próximo da gente, é legal a gente falar isso, assim, as pessoas que compraram o curso hoje, elas têm um perfil bem específico, tá? Até hoje, as pessoas que compraram são pessoas que gostam de fazer low carb sozinhas, sem supervisão nenhuma. Então, essas pessoas, quando elas me procuram, ou procuram a Débora, claro que a gente tem todo o interesse de dar um suporte, né? Por exemplo, se a pessoa mandar um WhatsApp perguntando coisa, como hoje, por exemplo, uma pessoa me mandou, uma aluna de curso, ela era uma ex-paciente, só que ela não tinha muito tempo para vir em consulta, ela tinha algumas limitações aí, e ela acabou comprando o curso, ela já está super perto da meta dela, e você vê, olha, eu gravei, porque eu acompanho, tá, gente? Quantos % a pessoa assistiu de cada módulo, né? Porque a plataforma Hotmart, ela tem todas essas ferramentas. Então, como eu vi que ela já tinha assistido 90% e era uma paciente ótima, né? Uma paciente ótima aí, assim, a gente tenta dar um suporte para essas pessoas. Agora, se realmente o volume de pessoas for maior, claro que a gente tem todo o interesse de fazer um grupo como esse para a gente debater coisa, né, Débora? Que, Sandra, só te interrompendo um pouco, nesse curso online, cada aluna faz no seu tempo, no seu time. Então, essa questão da gente juntar fica complicado por isso, porque às vezes uma aluna fez uma aula, outra fez 10, ela está em momentos diferentes do curso, porque cada um tem um tempo, né, de curso que pode estar assistindo, então é difícil estar no mesmo time. A gente pode, de tempo em tempo, quem tiver interesse, agendar, né, para tirar dúvidas, mas não vai ser alguma coisa direcionada, vai ser uma coisa abrangente, né, por conta disso, dessa característica do curso. Não, é isso mesmo. Eu acho que assim, o curso online ele foi estruturado para quem quer fazer sozinho. Essa que é a grande verdade, né? Para quem quer seguir, como a Débora falou, o seu tempo de fazer as coisas. Agora, mas a gente está sempre disponível a responder e tirar dúvidas pelo WhatsApp, sempre, né? Mas essa questão, agora essa outra ideia aí seria diferente, porque vai estar todo mundo acompanhando junto e aí é um modelo totalmente diferente, né? Sim, e eu acho que até foi legal, né, Dé? Porque, por exemplo, agora que a gente está atendendo online, todo mundo, todas as aluninhas que estão aqui, tem meu WhatsApp, tem o WhatsApp da Débora, e vocês sabem que eu dou suporte, eu respondo tudo que vocês perguntam, né? Assim, tipo, isso eu posso falar com toda tranquilidade, porque assim, de vez em nunca, para falar nunca, eu deixo alguém sem resposta. Assim, vocês não têm noção da quantidade de mensagem que eu recebo de pacientes todo dia. Então, por exemplo, eu fiquei 1h30 com vocês, na hora que eu olhar meu WhatsApp, tem trocentas coisas para eu responder. Então, às vezes a mensagem cai, porque o meu WhatsApp ele é junto com o pessoal, por enquanto. Mas você pode falar, Renata, se não me respondeu tal pergunta, eu gravo áudio, ou se eu acho que
é uma coisa que eu precisaria dar um suporte mais assim assertivo, eu falo, olha, eu acho que você precisa passar num retorno online, você precisa passar numa consulta online, porque isso é uma coisa que eu preciso conversar com você, né? Então, eu acho que assim, quanto mais a gente puder se aproximar da necessidade de vocês, mais a gente vai poder oferecer um produto que atenda o que vocês precisam, né? Então, eu acho que é mais ou menos essa ideia, né, Dé? Sim, com certeza. Bom, vamos dar uma olhadinha no chat, Dé? Eu acho que não tinha entrado. Você quer liberar o áudio um pouquinho? Tá, vou liberar o áudio, eu vou sair aqui da tela. Mas é isso, eu queria deixar essa última imagem aqui antes da gente sair, que foi um dos cursos que a gente fez, que várias de vocês estavam com a gente, né? E que foi muito saudades. bom, a gente quer se ver, a gente quer se abraçar, fazer curso presencial, a gente quer cozinhar para vocês de novo, a gente quer voltar a fazer as coisas que a gente gosta, mas a gente queria, antes de tudo, agradecer a vocês pela confiança, porque você vê que é um grande funil, né? Nós tivemos um número maior de pessoas na outra aula, algumas pessoas até me falaram, Renata, eu não vou conseguir assistir a aula. Tudo bem, pode assistir depois, a aula vai ficar, né, disponível aí para vocês, mas a gente quer muito se ver, lógico, e a gente quer continuar esse trabalho no presencial também, né? Então, bom, vamos voltar para a tela, eu vou tirar o áudio, eu vou liberar o áudio de vocês, e aí depois, quem quiser perguntar, a gente vai deixando à vontade. Primeiro, eu só quero ver no chat se tem alguma coisa que eu não... Acho que não, Rê. Não, né? Não. Tá bom. Não. Tá bom. Então, deixa eu tirar o... Só se tiver para você específico, tá? Não, eu tô olhando para todo mundo, não. Então, vamos lá. Deixa eu tirar o... Legal. Bom, alguém quer fazer algum comentário? Quer perguntar alguma coisa? Ué, eu tirei aqui o... Peraí. Deixa eu ver se eu não sei por que eu não estou conseguindo liberar o áudio de vocês. Vamos ver aqui por quê. Acho que cada um tem que liberar o seu. Ah, tá bom. Aí, ó, Camila já conseguiu. Liberem o áudio se vocês quiserem falar, pessoal. Quer falar alguma coisa? Não. Não, tá bom. E mais, meninas? Tá me escutando? Tô. A aula foi ótima, como sempre, né? A gente só tem que agradecer. Vocês são muito lindinhas mesmo. Amo vocês. Agora, deixa eu falar uma coisa. Tá? Esse módulo são 21 aulas, é isso? Isso. Tá, e vocês não falaram o valor. Tem 50% de desconto, mais 10% de mão, mas qual que é o valor? E quando começa? Esse curso, o online, ele tá... o normal agora, durante a pandemia, era 99 e vai ter mais 10% de desconto. Então, isso vai ficar 90. Acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui. 99 menos 10%. Vai ficar 89 e 100, de 21 aulas aí. Aí entra na plataforma e compra lá, coloca lá o voucher. A Débora, você digitou o voucher, Dé? Alunas VIP? Isso, alunas VIP, isso. Tá? Então é só entrar na Alunas VIP e a gente pegar e fechar. É só entrar na plataforma Hotmart. Depois, se você não conseguir, eu mando o link de compra para você. E aí você coloca no cupom de desconto Aluna VIP. Você quer que eu te mande? É mais fácil. Tá bom. Quanto mais que eu tô fazendo tudo pelo celular, né? Que eu tô em Floripa ainda, né? Sim, não eu sei. Então, com certeza. tudo para mim é pelo celular. Não, pode deixar que eu te mando a pagininha de compra, tá? Então tá. E aí, você já tem a ideia de quando começa já essas aulas, não? Não, então, essa que a gente vai fazer a aula presencial, aí a gente ainda vai decidir o valor, né? Esse aí é o curso para comprar e assistir em casa, tá? Tá. Depois, se vocês tiverem realmente interesse de assistir
essa aula mesmo que a gente vai dar e tal. Aí depois a gente vê quantas pessoas a gente conseguiria fazer um grupo e tal, e aí a gente vai pensar em valor, porque realmente a gente não pensou, né? Porque, por exemplo, para a gente fazer isso, a gente vai deixar de ter tempo de atendimento, vou deixar de atender paciente, tá, para poder fazer isso, só que vai ter que ser regularmente. Então, talvez a gente vai ter que fazer 2 aulas por semana ou 1 aula por semana, são 21 conteúdos, senão fica muito longo, né? Tá? Então, a gente, para fazer isso. Quem mais queria falar? Ô, Rê, Oi, Ângela. Rê, Oi, o bom desse momento aqui que a gente está sozinha é justamente ser uma aula ao vivo, que a gente conversa, é um momento que a gente está mais junto, né? Sim, sim. Se você conseguir montar. Tá. Então, porque aí, gente, a gente também tem que pensar em horário, né? Porque, por exemplo, como a gente tem feito as lives, então, por exemplo, um horário bom para mim, não sei se para a Débora, é esse horário das 5 da tarde, que é um horário que não compromete tanto, porque agora que as pessoas estão em quarentena, elas estão muito mais disponíveis. Como eu estou atendendo online, é muito diferente do atendimento presencial, que, por exemplo, esse horário das 6 da tarde é um horário nobre de consultório, né? Então, hoje, como as pessoas estão com menos atividade, é mais tranquilo também, tem isso também. Então, a gente precisa saber, olha, sei lá, eu conseguiria fazer essa aula tal horário, né? Então, é isso, tá? Esse horário eu acho bem legal, assim. Eu estou trabalhando, fazendo teletrabalho, né? Tá. Hoje mesmo teve reunião da prefeitura, tudo, e assim, no fim do dia é mais tranquilo. Por isso que a gente pensou em fazer isso, né, Dé? No final do dia, porque aí a pessoa já se encaminha para encerrar a atividade dela, né? Então, provavelmente, assim, vai ser alguma coisa nessa linha aí, entre 5 e 6 horas, enfim, né? Verdade. Legal. Quem mais quer falar alguma coisa, gente? Ai, a Débora tá mutado aqui, peraí. Ô, Rê, eu tô falando, e agora que eu vi que eu tô bloqueada no Tá áudio. bloqueada, amiga. Nossa, eu tô falando aqui, por isso que ninguém me escuta. A Liliane perguntou da aula, vai ficar disponível no YouTube. Não, a aula tá direto. Não, essa aqui, a nossa. Sim. Então, essa aula, gente, eu preciso editar ela, tá? Não é só pegar e jogar, porque dá um trabalho que vocês não têm ideia. Tipo, eu tenho que colocar num programa de edição de vídeo. Quem tiver interesse, manda uma mensagem para mim pelo WhatsApp, que assim que tiver disponível eu mando para vocês o link, tá? Isso, porque aí, assim, amanhã, como eu acabei, né, compactando o meu tempo para fazer isso, eu não sei se eu vou conseguir editar essa aula para colocar ela amanhã, mas até, sei lá, máximo, provavelmente eu consigo entre amanhã e quinta-feira, tá? E a gente já coloca isso para vocês, tá? Quem mais queria falar alguma coisa? Tá com... Fala, dona Vilma. Eu quero agradecer por essa e nós a sua presença, dona Vilma. Obrigada. Se acabar a pandemia, nós vamos nos encontrar no consultório. Estou te esperando, dona Vilma. A dona Vilma é fiel paciente nossa aqui. Aqui há 60 dias dentro do apartamento. Ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta. Mas tá certíssima. Então, eu estou fazendo a minha parte, hein? Lógico. Muita gente, claro. eu estou fazendo. Muita gente não está fazendo, né? Infelizmente. E é por isso que a gente está tanto tempo aqui, né? Sim. Eu vejo a rua, eu vejo. É verdade, gente. Quem quer falar mais, gente? Levanta a mãozinha. Camila, deixa eu ver. Camila, obrigada. Está agradecendo. Legal, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenha sido uma coisa útil, né? E se vocês realmente começarem a fazer as coisas, tanto para vocês ou para venda, por favor, marquem a gente nas postagens, no Instagram, porque isso ajuda muito a gente divulgar o nosso trabalho também, né? E estimular outras pessoas a começarem, né, nesse universo low carb. A gente recebeu, né, algumas lições, então pode deixar que a gente vai dando uma olhada nessas lições de casa. A Célia mandou também, a Aline mandou, a Camila mandou, não sei
Quem mais que mandou a lição aí pra gente? Várias. Várias, Alguém quiser um feedback, várias, e foram ótimas. Todas. Teve umas em especiais que eu não consegui avaliar ainda, mas tem muito conteúdo bacana. Parabéns. Com certeza, pessoal. Ângela agradecendo, obrigada, Ângela A gente Aline, que Beth agradece. Torrão. A gente que agradece a oportunidade e a confiança de vocês aí no nosso trabalho, né? Porque eu acho que o objetivo é sempre esse, a gente poder fazer, né, alguma coisa junto. E a gente está super à disposição, se vocês tiverem dúvidas das coisas que vocês estão implementando, né? Eu acho que realmente a gente está sempre à disposição para dar uma ajuda aí para vocês, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu vou fazer um recorte aqui da tela, mas se eu não conseguir printar, acho que eu vou conseguir sim, porque acho que aqui está fácil para eu fazer esse recorte. Deixa eu dar Pronto, salvar como aqui. Dando um beijo para a tia Rê. Um beijo para a tia Débora. Gente, um beijo para vocês. Obrigada pelo carinho, pela presença. E a gente está mandando beijinho. Filha, obrigada, Vanessa, que ela está sempre acompanhando o nosso curso, né? Acompanhando as lives, tudo. Muito bom, pessoal. Um beijo para vocês, viu? Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau, tchau.